Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 17 de Tevet do ano 5783. Estamos no dia 10 de janeiro do ano de 2023. É a tarde com a Torá, trazendo a paraxá da semana, mais a leitura diária. Esta semana estamos iniciando o segundo livro dos 5 livros da Torá. É o livro Shemot, conhecido como Êxodo, mas a tradução correta de Shemot é nomes, né? Por isso que a nossa paraxá ela começa, esses são os nomes dos filhos de Iacov. Hoje é o terceiro dia da semana, é a nossa terceiro dia para o Shabat, então é a nossa terceira aliá, né? A nossa terceira leitura. A nossa terceira leitura, ela está no nosso capítulo 20, aliás, no nosso capítulo 2, né, início de Shemot, capítulo 2, a partir do verso 11 e vamos até o verso 25, que é a nossa terceira leitura, né? E hoje nós estamos aí com a nossa prece pelo Brasil e pelo povo brasileiro, baseado no Salmo de número 130. O Salmo 130, ele é um salmo específico para tempos de crises, né? E o nosso país, o nosso povo está aí enfrentando aí crises sem precedentes e nós precisamos realmente que as pessoas voltem a confiar em Deus, que as pessoas voltem a olhar para cima, para os céus, que o povo volte a buscar e a clamar a Deus, ok? Então, por isso, amados, né, a nossa prece de hoje para o Brasil e para o povo brasileiro é o Salmo de número 130, que é, de fato, né, uma prece, um salmo, né, uma oração, um louvor a Deus, realmente recitando o Salmo 130 como um salmo para tempos de crise. Então, por isso, né, é um momento mais do que sublime, apesar de toda a dificuldade daquilo que está acontecendo, mas é importante olhar para Deus, confiar na providência divina, né? E tem muito a ver com a nossa aliá de hoje, né? A nossa leitura da paraxá de hoje, onde nós vamos ver aí, né, Moshe, ele vendo 2 judeus brigando, vai, repreende, depois ele vê um egípcio chicoteando um judeu, ele vai lá e acaba matando aquele egípcio, né? Depois ele é denunciado e ele acaba fugindo. Então, segundo Rashi, em todos esses momentos, né, o Moshe precisava apenas confiar em Deus, que a providência divina iria tomar conta da situação e colocar as coisas no seu devido lugar. Mas ele foi precipitado, né, em matar o egípcio e também em fugir, né? Então isso vem exatamente aí mostrando para nós tempos de crises, né? Então aquele momento que a mente da pessoa está a 1000 por hora, né? O coração parece que vai sair pela boca, né? As pessoas contemplam o que deveria ser justiça, mas é injustiça. Contemplam aqueles momentos em que poderiam ter realmente o socorro, mas não vem o socorro, vem a opressão e a pressão, né, na vida das pessoas, e muitas vezes uma boa parte das pessoas acabam realmente perdendo a confiança em Deus e acabam entrando em desesperos, né? Então, por isso, o Salmo 130, para tempos de crise, ele assim nos diz nesta prece: um cântico de ascensão. Das profundezas do abismo, clamo a ti, ó Eterno. Ouve minha voz e permita que estejam atentos os teus ouvidos a meu brado suplicante. Se mantivesses diante de ti a imagem de todas as nossas iniquidades, quem mereceria subsistir? Mas tu mantens aberta
a porta do perdão, para que possa ser reverenciado com amor e respeito. Pelo Eterno aguardo esperançoso, por sua palavra de perdão espero, por ele minha alma anseia. Mais que o vigia noturno busca a chegada do alvorecer, sim, mais do que ele anseia pelo amanhecer, deseja minha alma o Eterno. Ó Israel, põe no Eterno toda a tua esperança, pois nele está a benignidade e com ele vem a redenção. Certamente ele redimirá Israel de todas as suas iniquidades. Você pode falar assim, mas é uma prece para tempos de crise, mas está falando de arrependimento de pecado que eu preciso fazer techuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, né? É uma prece para aqueles que estão angustiados, aflitos, no momento da sua crise, seja ela qual for. E então tu vens e me diz aqui sobre a questão de iniquidade, pecado, desobediência, pedido de perdão a Deus. Como isso? Para que, amados, nós possamos entender que o portal do perdão está aberto, significa que nós precisamos compreender que, enquanto o Eterno tiver o portão ou o portal do perdão aberto, significa que nós temos sim o que pedimos a Deus perdão em primeiro lugar. A nossa falta de confiança nele, a nossa falta de esperança nele. Queremos tomar ações e atitudes pelas nossas próprias mãos, querer fazer justiça com as próprias mãos. Então são sim iniquidades, pecados que nós cometemos. Vejam bem que o que nós vamos ver na aliá de hoje, na leitura de hoje, né, aqueles dois judeus que Moshe repreende, porque eles estavam brigando entre si, são os mesmos que vão delatá-lo para o faraó, dizendo que ele matou um egípcio. Então, José, ele tenta ajudar e unir os seus irmãos, mas os próprios irmãos, no caso esses dois que estavam brigando, eles mesmos vão e denunciam Iosif, né, ao faraó, dizendo que ele matou um egípcio. E o faraó passa então a persegui-lo para matá-lo. Então nós vemos aí a questão do quê? A iniquidade do Lashon Hará, a língua maldita, fazer fofoca, levantar realmente uma fofoca contra uma pessoa para que ela seja presa pelas garras da injustiça, da iniquidade. Então, nós precisamos aprender e aproveitar esse portal aberto que Deus deixa diante de nós, o portal do perdão, para que assim, ao adentrarmos nesse portal, nós possamos ter um livre acesso a Deus. E aí, lançando sobre ele, sobre Deus, sobre toda a nossa esperança, toda a nossa confiança, toda a nossa fé em Deus, então nós vamos ter tranquilidade, uma paz harmoniosa, para que nós possamos descansar e aguardar os livramentos, as bênçãos do Todo-Poderoso para as nossas vidas. Então, confiança em Deus é a chave para tudo. É isso que quer nos ensinar esse Salmo 130. Se nós adentramos nesse portal do perdão, para que tenhamos da parte de Hashem o nosso pedido de perdão atendido, então nós temos o livre acesso à presença, ao coração do Pai, à mente de Deus. E nós podemos elevar as nossas preces a Ele, na certeza de que Ele não somente ouve o nosso clamor
a nossa petição, mas na sua destra ele traz as respostas. Ok? Então, por isso, confiança em Deus. Ok? A nossa terceira leitura, que hoje é o terceiro dia da semana, o terceiro dia para o Shabat. Então, estamos na famosa terça-feira. Está no capítulo 2, verso 11, e nós vamos até o verso 25. Então, hoje nós temos aí Moshe foge do Egito, né? E aí nós vamos ver todo o embrulho que aconteceu nessa questão. Depois Moisés se estabelece em Midian, e encerrando a nossa terceira aliá, nós vamos ter a quarta fase da escravidão. Puxa vida, eu pensei que a escravidão tinha só 3 fases, tem mais uma fase hoje, então, né? Você acha que poderia ficar pior? Que não poderia ficar pior? Fica. Sim. Então aí nós vamos ver a quarta fase, né, da escravidão. Uma quarta fase muito difícil, muito difícil. Então aqui Moisés, né, nos seus dias, a partir do versículo 11, nos nossos comentários aí de Irache, Maimônides, o nosso Rebbe Menachem Mendel, né? Então nos fala que Moisés, naqueles dias, ele era muito precoce, ou seja, ele era muito novo, né? Mas Batiá, né, ou Bitiá, como queira, ela sendo a filha do faraó, ela adotou Moshe, como já comentamos ontem, e o próprio faraó, ele acabou se condoendo, né, com a sua filha, que não tinha filhos, e ela adota aquela criança judia. Ela coloca o nome nele, Moisés, porque das águas eu o tirei, ou eu o tirei, né, da água. E é isso que significa Moshe, né, tirar. Então, nesse sentido, ela aproveita, né, o coração mole do pai, entre aspas, bem entendido. E aí, então, ela acaba influenciando o pai para colocar, né, o seu pequeno Moshe, né, já numa posição de destaque, né? Então, dessa forma, o faraó, ele acaba colocando Moshe como supervisor dos seus negócios, tanto na área pessoal como familiar. Então ele começa a administrar essas questões aí pertinentes ao faraó. Quando ele completou, né, 18 anos de idade, então ele saiu ao encontro dos seus irmãos. Ele sabia que era judeu. Ele sabia que os escravos que estavam ali no Egito eram judeus, os seus irmãos. E por isso mesmo ele saiu ao encontro dos seus irmãos, né, para conversar com eles, estar com eles e ver, né, o que seria possível fazer para ajudá-los. Porém, ele acaba encontrando exatamente 2 judeus brigando, né? E um discutindo com o outro xingando o outro. Então aquele pega para capar que dá medo, né? E aí então, no determinado momento, um levantou a mão contra o outro. E foi nesse momento em que realmente Moshe, né, ele vê os 2 brigando e fala com eles que não pode fazer isso, que um judeu não pode se lançar contra o outro, que um irmão não pode levantar, né, a sua mão contra o seu irmão, né? Então ele vai nesse sentido orientar, né, aqueles 2 irmãos judeus. Só que um detalhe interessante aconteceu um pouco antes. Um pouco antes, ou seja, no dia anterior, quando ele estava ali conversando com os 2 irmãos judeus, né, seus irmãos, um dia antes, quando ele saiu para supervisionar os trabalhos, ele viu que um egípcio capataz, ele estava chicoteando um judeu. Então ele se aproxima daquele judeu, repreende aquele egípcio, né? Ele repreende aquele egípcio. E naquele exato momento, Moshe, ele tem a visão profética. Por que que aquele egípcio estava chicoteando aquele judeu?
Então ele teve a visão profética de que esse capataz egípcio, ele sempre acordava este judeu específico antes da hora de ir para o trabalho. Então ele sempre ia lá na casa desse judeu e tirava ele da cama e jogava ele para o lado de fora da casa. Vai trabalhar! Mas não era hora de ninguém sair para o trabalho, mas o supervisor, o capataz, assim o mandou, né? Então ele fazia. E nessa visão de Moshe, ele pôde contemplar que aquele egípcio, ele fazia isso exatamente para poder aproveitar a ausência dele na boca da madrugada, né? E entrava na casa daquele judeu e ele acabava tendo relações íntimas com a sua esposa, com a mulher desse judeu. Então, ele viu isso daí. E depois, por que ele estava agredindo o judeu? Porque ele descobriu a tramóia do capataz. E ele aquele judeu anunciou para o capataz o que ele estava fazendo. E que não era certo. Mas o capataz era mais do que o escravo judeu. Então ele, chicotada na lambança, né? Então, os opressores, eles agem assim. É opressão, repressão, tentando fazer uma lavagem cerebral, trazendo a tortura psicológica, a tortura física. E com ameaças, etc. e tal, ele acaba tirando, entre aspas, né, bom proveito da situação. E esse capataz fazia o quê? Ele entrava na casa daquele judeu e acabava tendo as relações íntimas com a sua esposa. E quando ele descobre, ele chama a atenção do capataz. Aí o capataz, toda manhã, reservava ali alguns minutos para descer a surra chicotada naquele judeu. Então Moisés contemplou tudo isto. Mais ainda, Moisés, né, como diz o texto aí que nós temos aí no capítulo 2, a partir do verso 12, né, nos fala que Moisés, ele investigou, né, o que se passava. Então ele virou-se para cá e virou-se para lá. E ele percebeu que não havia ninguém. Então ele virou-se para cá e para lá e viu que não havia ninguém. Então ele matou o egípcio e o escondeu na areia. Então, essa é a forma mais simples da tradução da Torá escrita. Porém, Rashi traz para nós os comentários do Talmud de uma forma já mais profunda a respeito desse fato, né? Então, Moisés, ele tem a visão profética do porquê do acontecimento. Quando ele olha para cá e para lá, na realidade, ele está olhando para a descendência daquele capataz egípcio. Então ele vê que ninguém da descendência dele tinha a propensão de se converter no Deus único e existente. Então ele percebeu que aquela descendência dele, né, ela estaria enfadada à idolatria e automaticamente perder o direito do Olam Rabá, o mundo vindouro, através da redenção final com o Mashiach, né? Então, nesse sentido, Moshe, ele pronuncia realmente o nome sagrado do Eterno, né? E ao pronunciar o nome sagrado do Eterno, aquele egípcio cai morto, né? Então, por isso que fala que Moisés matou o egípcio, porque ele pronunciou o nome sagrado de Hashem, né? Tirando a vida daquele egípcio. E quando o seu corpo cai, sem vida ao chão, então Moisés acaba encobrindo, né, aquele corpo, né, escondendo na areia. E quando ele faz isso, ele não percebeu que 2 judeus estavam vendo o que ele fazia. E eram exatamente esses 2 judeus que estavam brigando no dia seguinte, em que Moisés foi lá para adverti-los. Que eles não deveriam brigar, vocês são irmãos. Os irmãos não brigam, muito menos levantam a mão um contra o outro. Onde já se viu isso? Então esses 2 judeus,
eles viram realmente para Moshe e fala para ele, né? Apesar de você ser tão novo, né? Quem te colocou como juiz sobre nós? Quem te colocou como juiz sobre nós? Você vai querer fazer conosco o mesmo que fez com aquele egípcio ontem, que você escondeu o corpo dele na areia? Quando esses dois judeus briguentos, melhor dizendo, né, esses dois judeus briguentos falaram isso, então Moisés na hora falou, viram, descobriram, e agora vai chegar ao faraó, e o faraó vai me perseguir para me matar. E quem eram esses dois judeus que estavam brigando entre si? Esses dois judeus que estavam brigando entre si era exatamente Datã e Aviram, que sempre vai dar dor de cabeça para Moshe. Uma dor de cabeça terrível para Moshe e o povo judeu. Nós vamos ver na sequência aí, sem sombra de dúvidas, ok? Então, nesse sentido, né, Moisés ele sente o peso da situação do momento, assim como também as acusações que aqueles dois judeus estavam fazendo, Datã e Aviram. Então ele falou, agora o faraó vai ficar sabendo, agora o faraó vai me perseguir e me matar, né? Porque ele sabe que eu sou judeu, e eu como judeu não posso matar um egípcio. Então, não importa se eu fui adotado pela filha dele, se ele é meu avô postiço, o que vai permanecer é que um escravo não pode atacar o seu senhor egípcio, entendeu? Então, por isso que o sistema ele quer escravizar as pessoas e impedi-las de falar qualquer coisa contra o sistema. Os governantes, os reis, os faraós e por aí afora vai. Se você tem alguma crítica a fazer, está proibido. Tem alguma observação para fazer de uma ação errada? Afinal de contas, todos são seres humanos sujeitos a falhas, mas não pode falar contra os, entre aspas, os poderosos que estão no poder. Entendeu? Então, né, amados, qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Então, nesse sentido aqui, nós temos então Moisés assustado. A partir do momento que Moisés está assustado, a sua autodefesa está frágil. E então, Moshe, ele simplesmente, ele vai procurar fugir, né? Mas aí nós temos os comentários de Rashi, né? Temos os comentários também de outros comentaristas, né? Que nos falam sobre essa passagem aqui, né? Então, Rashi, ele comenta conosco sobre essa questão, né? Que o faraó saberá e me mandará